Uma questão que trata de geometria espacial, bastante geometria plana envolvida também. Questão bem interessante. Vamos ler aqui para a gente já começar a resolução. Vamos nessa. O Teatro Nacional Cláudio Santoro pode ser idealizado como um tronco de pirâmide de base trapezoidal, cuja vista superior é ilustrada na figura a seguir, em que as medidas estão expressas em metros. A face A, topo da pirâmide, é paralela à base e está a 21 metros acima dela. As faces B e C, faces frontal e posterior, respectivamente, são trapézios com as seguintes medidas. Aí ele detalha as medidas de cada face, né? Que é mais interessante a gente dar uma olhada quando estiver resolvendo o item, né? Vamos seguir a leitura. A partir das informações e da figura precedentes, julgue o item 45 e faça o que se pede no item 46, que é do tipo B. Se você não conhece a banca, o item 45 para fazer um julgamento. Apenas dizer se a afirmação está certa ou errada. O item 46, que é do tipo B, ele pede que nós fizemos um cálculo a respeito da situação e que apresente um resultado numérico no final, conforme as especificações que ele dá aí no item. Então vamos lá? Bora resolver? Nesse item 45, quando ele afirma que o trapézio que forma a base da pirâmide tem altura superior a 80 metros, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado na hora de resolver, né? O trapézio em questão é esse aqui. Vamos dar um destaque. Beleza. Esse é o trapézio que forma a base da pirâmide. Só que a gente não pode esquecer que no texto afirma que esta figura é a visão superior do teatro. Bem aqui ele fala isso, ó, cuja vista superior é ilustrada na figura a seguir. Então, nessa imagem, a gente está vendo o teatro de cima para baixo. E essa não é a melhor visão para a gente poder resolver esse item. Tudo bem que aqui nós conseguimos ver bem a altura que ele está pedindo, né? A altura da base. Essa altura pode ser calculada através deste segmento. Ou pode ser através desse segmento aqui, ó. Você pode colocar em qualquer posição. Esse segmento que eu vou chamar de... botar uns pontos aqui para a gente deixar ele bem determinado, ó. Aqui eu vou chamar de P e aqui de Q. Esse segmento PQ determina a altura desse trapézio. Só que, mais uma vez, essa aí é a visão superior do teatro. Com certeza não é a melhor visão para a gente tentar calcular assim. A melhor visão e o que o item espera que o candidato tenha essa visão espacial, vamos assim dizer, é essa que eu coloco aí na tela agora. Você vê o teatro numa visão de fora, do lado de fora, com você vendo ele de forma lateral, igual a gente está vendo aí. Assim, nós conseguimos fazer o julgamento do item, né? Ele afirma novamente que essa altura é maior que 80 metros. Então, voltando um pouco aqui, ó, esse segmento PQ, que é a altura dessa base, quando vista nessa visão externa que nós estamos tendo agora, vem a ser esse o segmento PQ. E aí muda a configuração das coisas, mas por outro lado nos ajuda a calcular, porque com as medidas dadas, e aqui eu consigo perceber também, vamos colocar aqui, ó, que essa distância, esse segmento
e esse segmento aqui também, que eu estou colocando agora, vem a ser a altura do teatro. E a altura do teatro foi informada no texto. No texto ele informa que a altura do teatro é igual a 21 metros. Opa, que beleza, ó. Então quer dizer que essa distância aqui é de 21. Logo, aqui também é 21. No texto também, ele detalha outras medidas, né? Ele fala na face B, a base menor é 25, a base maior é 45 e a altura é 35. A altura da face B, nessa visão que nós temos agora, está aqui, ó, 35. Na face C, ele fala que a base menor é 38, a base maior é 100 e a altura é 65. Logo, 65 fica aqui, ó, a altura da face C, nessa visão. Então perceba, a visão superior, que foi dada na figura, não ajuda muito a calcular. Agora, você tem uma visão externa, aí sim já é bem melhor da gente tentar calcular essa altura. Porque perceba que agora eu tenho dois triângulos, eu vou chamar aqui de triângulo 1 e esse outro de triângulo 2, que são triângulos retângulos, portanto, posso usar o teorema de Pitágoras, e assim eu consigo calcular duas partes dessa altura logo de cara. Essa parte que eu vou chamar de x e essa parte que eu vou chamar de y. Tudo bem que vai ficar faltando esse espaço aqui, ó, que eu estou destacando agora, entre os dois segmentos, x e y. Mas como o item é para fazer um julgamento se está certo ou errado, por vezes nem tem necessidade de calcular. Nós agora vamos calcular o que a gente tem condição. Então, pensando assim, na face B, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho 35 ao quadrado, mais não. Vamos melhorar isso aqui, né? Igual a 21 ao quadrado mais x ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza? Eu vou pegar esse 21 e passar para o outro lado. Então, vai ficar 35 ao quadrado menos 21 ao quadrado. Porque aqui você pode usar aquela jogadinha dos produtos notáveis, tá lembrado? Que toda vez que você tem A menos B vezes A mais B, o resultado disso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Facilita para fazer as contas, né? Isso aqui é um produto notável, o produto da soma pela diferença de dois termos. É o que temos aqui, ó. Então, eu posso reescrever isso tudo assim. 35 menos 21, que multiplica 35 mais 21. Assim, o nosso cálculo fica mais simples, não é isso? 35 menos 21 dá 14. E 35 mais 21 dá 56. E 14 vezes 56 é 784. Nós vamos passar a raiz. E a raiz quadrada de 784 é igual a 28 em metros, não é isso? Então, olha só que interessante. Esse segmento X aqui, ó, que é 28 metros, já determina uma parte dessa altura. Legal, né? Agora, olhando para o triângulo 2, que é onde tem a face C, na face C, que tem o triângulo 2, nós também podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que fica assim, ó, 65 ao quadrado igual 21 ao quadrado mais y ao quadrado. E aí ele segue a mesma dinâmica do que fizemos na face C, na face B. Vai ficar y ao quadrado igual 65 ao quadrado menos 21 ao quadrado. Podemos usar dos produtos notáveis, que aí fica 65 menos 21, que multiplica 65 mais 21. E aí, seguindo, eu tenho que 65 menos 21 é 44. E 65 mais 21, 86. 44 vezes 86 dá 3.784.
passando a raiz, vai ficar a raiz quadrada de 3.784, que não tem raiz exata. Mas nós podemos chegar a alguma aproximação que nos ajude a calcular, né? Por exemplo, eu sei que 60 ao quadrado, porque 6 vezes 6 é 36, é igual a 3.600. Perceba que é um valor próximo do valor da raiz. Vamos pensar o próximo valor, o consecutivo. 61 ao quadrado. 61 ao quadrado é 3.761. Olha só, bem mais próximo ainda. Esse valor aqui já está bem melhor para a gente. Vamos pensar no próximo? 62 ao quadrado. 62 ao quadrado dá 3.844. Portanto, já passou do valor que tem na raiz quadrada, que é 3.784. Eu não consigo determiná-la com certeza, mas para uma aproximação ajuda bastante. Como 3.784 é um valor que fica entre esses dois valores aqui, ó, 3.761 e 3.844, eu posso afirmar então que a raiz quadrada de 3.784 é um valor também entre 61 e 62. Olha que legal. Então, já dá para afirmar por uma aproximação, que no caso desse item já ajuda bastante, que a raiz quadrada de 3.784 é um número igual a 61, alguma coisa. Está entre 61 e 62. Isso aqui é uma boa forma de você alcançar valores aproximados de raiz, né? Fatalmente, você pega um anterior e logo o posterior do número tendendo à raiz. Ajuda bastante. Então, agora eu descobri que esse segmento que eu chamei de y, ele mede, pegando só a parte inteira, 61 metros, aproximadamente. Né? Eu agora não tenho elemento suficiente para calcular esse segmento entre eles dois. Mas como é um item de afirmação e eu só preciso dizer se o item está certo ou errado, olha o que o item afirma. Que o trapézio que forma a base da pirâmide tem a altura superior a 80 metros. A altura nós vimos que é esse segmento PQ, não é? Ele está falando que essa medida é maior que 80. Nesse momento, nós temos que essa altura é 28 mais 61, que nós conseguimos calcular. E 28 mais 61 já dá 89 metros. Portanto, já é suficiente para a gente afirmar que o item está correto. Quando ele diz que o trapézio que forma a base da pirâmide tem altura superior a 80 metros, o item está certo. Ok? Vou colocar tudo aqui em uma tela para a gente observar como que ficou a resolução do item. Assim, um item bem interessante, né? Ele dá a visão superior, mas na verdade para poder resolver bem, você tem que ter uma visão externa do teatro. Bem legal, e essa banca costuma cobrar muito assim. Mas temos mais um item, não é isso? É o item 46. Que ele pede para que a gente calcule, em metros quadrados, a soma das áreas das faces B e C. Aí, para a gente dividir o valor encontrado por 10, após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação do caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Então, vamos lá. Tanto a face B quanto a face C são trapézios. E a área do trapézio é calculada assim, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E todas essas medidas foram entregues no texto, né? Está aqui, ó. Todas as medidas, tanto da face B quanto da face C. Então, basta a gente colocar na fórmula, fazer o cálculo e seguir as orientações para chegar no resultado. Ok? Vamos lá, então, para a área B. A base maior, 45, mais a base menor, 25, vezes a altura, 35, dividido por 2. Então, agora eu tenho que 45 mais 25 é 70, vezes 35, dividido por 2. Eu posso simplificar 70 por 2, que dá 35,
E a área vai ser 35 vezes 35, que dá 1.225 metros quadrados. A área C, um trapézio também, que vai ficar com as medidas 100, base menor 38, altura 65, dividido por 2. 100 mais 38 dá 138, vezes 65, dividido por 2. E 138 dividido por 2, 69. E fazendo 69 vezes 65, eu tenho 4.485 metros quadrados. Ok, ele quer a soma das áreas. A soma das áreas B e da área C. Somando essas duas áreas, então, eu tenho 1.225 mais 4.485. Que fazendo essa soma, eu tenho um total de 5.710 metros quadrados. No item, ele pede que quando a gente chegasse nesse resultado, que ele fosse dividido por 10. Isso é para fazer um ajuste e marcar no cartão. Quando a gente divide por 10, o resultado final fica 571. Ele pede para que desconsidere casas decimais, nesse caso nem tem. Então, essa é a resposta do item 46. 571. Beleza? A figura 1 a seguir mostra um bloco de pedra-sabão na forma de um tronco de cone circular reto de 21 centímetros de altura, raios inferior e superior iguais, respectivamente, a 10 centímetros e 12 centímetros. A figura 2 seguinte ilustra uma panela esculpida a partir do bloco mostrado na figura 1. O fundo e a parede lateral têm 1 centímetro de espessura. Antes de ler os itens, então, vamos anotar esses dados aqui. Serão necessários com certeza para fazer a questão. Então, figura 1, ele dá de informação. A altura 21 centímetros. Raio menor, vou assim chamar, 10 centímetros. E raio maior, 12 centímetros. Trata-se de um tronco de cone. E a figura 2, ele retirou algumas partes, né? Que aí deixa a altura de 20 centímetros, esse desconto de 1 centímetro que ele fez para cada lado e no fundo. Então, deixou a altura com 20 centímetros. O raio menor com 9 centímetros, fazendo desconto de 1 centímetro. E o raio maior, 11 centímetros. Essas são as informações que ele dá aí no enunciado. A partir dessas informações, julguem os itens a seguir. Então, vamos para o item 68. Que diz assim: para confeccionar a panela mostrada na figura 2, foi necessário remover do bloco de pedra-sabão mostrado na figura 1 mais de 6.000 centímetros cúbicos de material. Bem, para fazer esse item, já que foram retirados na figura 2, isso gerou um tronco de cone interno menor do que o original da figura 1. Então, basta a gente calcular esse volume interno com as medidas especificadas, que fatalmente vai dar o valor para a gente poder justificar o item, né? Julgar, melhor, se ele é certo ou errado. Então, volume de um tronco de cone é calculado assim: πh sobre 3, R ao quadrado, Rzinho, Rzinho ao quadrado. Vamos substituir, então, as medidas. Vai ficar 20π sobre 3. R ao quadrado vai dar 121, porque é 11. Rzinho vai dar 99, 9 vezes 11. E Rzinho ao quadrado, 9 ao quadrado, que é 81. Daqui a gente segue fazendo as contas. 20π sobre 3.
121 mais 99 mais 81 dá um total de 301. E fazendo a multiplicação, 20 vezes 301, eu vou ter 6.020 vezes π dividido por 3. Perceba que na questão ele não deu o valor de π. Se ele não deu o valor de π, eu não posso fazer nenhuma substituição aqui. Vou seguir fazendo as contas. Então, agora o que eu posso fazer é dividir 6.020 por 3. Isso aqui dá aproximadamente 2006,6 vezes π. Ok. O item afirma que foi retirado, isso que nós calculamos é o que foi retirado. Foi retirado mais de 6.000 centímetros cúbicos de material. Aqui eu cheguei a 2006,6 vezes π centímetros cúbicos. Ele não deu o valor de π. Mas sabemos que π com certeza é um valor maior do que 3. É aquele famoso 3,14, mas eu não posso substituir aqui ao certo, né? 3,14 com mais alguma coisa. Agora, como um valor maior do que 3, se eu multiplicar esse 2006 apenas por 3, que é a parte inteira do π que eu conheço, isso já dá um total maior do que os 6.000 centímetros cúbicos. Portanto, esse volume, com certeza, esse volume é maior do que 6.000 centímetros cúbicos. Certeza, o π é um número maior do que 3. 2006 vezes 3 é maior do que 6.000, certeza. Então, o item 68 está correto. Tranquilinho, né? Apenas substituição na fórmula e fazer as contas. Ok, vamos para o item 69. Que aí ele diz assim: se o bloco mostrado na figura 1 for cortado por um plano perpendicular à base, a figura que se verá sobre o plano será sempre a de um quadrilátero com dois lados paralelos. Ok, indo direto ao ponto aqui, o item está errado. Por quê? Porque nem sempre, nesse tronco de cone, quando a gente fizer cortes paralelos à base, perpendiculares à base, igual ele está pedindo, você vai ver à sua frente um quadrilátero. Dá para perceber aqui. Observando a figura 1, a gente vê que a aresta lateral toca na base inferior em apenas um ponto dessa circunferência, que forma a base. Ok. Se eu fizer um corte perpendicular à base, da forma que ele quer, vamos fazer isso aqui. O corte tem que ter essa dimensão. Beleza? Isso aqui é uma questão apenas de visão espacial. Então, eu fiz um corte aqui, ó. Vou fazer um corte nesse sentido, perpendicular à base. Forma ângulo de 90 graus com a base. Nesse sentido, subindo as arestas laterais, que ficam sob a face lateral, ele toca aqui na parte superior e vai tocar num ponto aqui, nessa parte superior oposta. Porque quando cortar e retirar, essa é a figura que veremos. Portanto, o que nós conseguimos enxergar com um corte feito nessa posição do tronco de cone é um triângulo. Porque aí nós tocaremos em apenas 3 pontos da superfície. Ó. 1, que está lá embaixo, 2 e 3, que eu coloquei agora. Portanto, esse item 69 está errado. Aqui tem uma máxima que eu escuto dizer desde a época que eu sou estudante, sobre itens dissertados da UNB. Professores já me diziam naquela época, toda vez que um item da UNB fala sempre e nunca, o item está errado. Isso me fez lembrar, minha época de estudante, né, que o item falou que o plano
será sempre a de um quadrilátero, tá? E o item ficou errado. Então, tá justificado aí porque de errado. Vamos voltar tudo aqui em uma tela para a gente deixar a resolução aqui no final. Beleza? Curtiu aí? Achei bem legal essa questão, bem interessante, principalmente o item 69. É um item que a gente tem que ficar ligado na hora de fazer. Se você curtiu, deixa um like aí para mim, compartilha com seus amigos que estão estudando para essa prova. Se inscreva no meu canal se você não está inscrito, é importante para a gente passar essa mensagem para frente, na tentativa de ajudar a galera que está se preparando para entrar na UNB, né, para ser o futuro estudante da UNB. E eu estou aqui para isso, estou aqui para ajudar vocês a chegarem e a construir esse sonho. Bora para a UNB, galera. Grande abraço!